E aí galera, beleza? Aqui vocês vão andar, seja bem-vindo a mais um resumo aqui no canal. Imagine você, um aventureiro de classe bronze, mas que possui 10 anos de treinamento, mais 10 anos de experiência de combate, mas que infelizmente ainda está na classe bronze. Mas tudo muda quando você decide explorar uma área inexplorada do labirinto, aonde que você depara com um incrível e poderoso dragão, onde que em um instante ele acaba colocando um ponto final em sua vida. De repente, você acorda e olha seu reflexo na água e percebe que é um esqueleto, mas que descobre que a cada derrota de um inimigo você acaba adquirindo mais level e com isso upando de nível, se transformando em criaturas cada vez mais fortes. Essa é a história de nosso protagonista chamado Hent Fine. E se estão curiosos para acompanhar essa história como eu, então se junte a mim a essa incrível história. Vou deixar o nome dele na descrição. Então, sem enrolações, bora pro resumo! O anime começa em um local conhecido como Labirinto do Reflexo Lunar, onde nós conhecemos o protagonista dessa história, Hent Fine, não sei se é assim que se pronuncia esse nome, que se vê paralisado diante de um dragão. Ele acreditava que aquele seria seu fim, mas, surpreendentemente, continua vivo. E ao olhar seu reflexo na água, percebe-se que foi transformado em um morto-vivo. Voltando um pouco no tempo, naquele dia, Hent havia acordado mais cedo. Para ele, dormir até mais tarde era um privilégio dos nobres, mercadores ricos ou estudiosos, como sua amiga, que frequentemente passava dias sem dormir por causa de suas pesquisas. Hent nasceu e cresceu em uma vila pequena e significante ao ponto de não aparecer nos mapas. Agora, ele é um aventureiro de classe bronze, como qualquer outro aventureiro. Hent acordava mais cedo para conseguir bons trabalhos na guilda, que oferecia tarefas variadas, desde extermínio de monstros até desentupir dutos. Ao analisar as missões disponíveis, nenhuma lhe chama atenção. Então decide continuar explorando o labirinto do reflexo lunar, como já fazia. Diferente dos outros, Hent preferia trabalhar sozinho, sendo um aventureiro de segunda classe, a pensar de seus 10 anos de experiência, somados a mais 10 anos de seu treinamento, como total de 20 anos, ele se sustentava caçando monstros e vendendo os materiais para a guilda, sempre economizando para emergências. Naquele dia, no entanto, encontrou uma passagem secreta no labirinto e, sem sua cautela habitual, decidiu explorar um novo caminho. Esperava encontrar itens mágicos, mas em vez disso, se deparou com o maior monstro que já havia visto, um dragão. Hent ficou paralisado, sabendo como aventureiros de classe bronze não teriam chance contra uma criatura tão poderosa. Após o encontro, Hent percebeu que foi transformado em um morto-vivo, um ser imortal que podia ser destruído por um sacerdote com uma magia de purificação. Ele se questiona se estaria morto, mas como ainda mantinha sua consciência, resolveu não desistir. No entanto, voltar à cidade seria muito arriscado, pois seria eliminado por um aventureiro ao ser identificado como um morto-vivo. Ele então continuava vagando pelo labirinto, onde encontra um esqueleto, um monstro comum. Ao tentar lutar, percebe que estaria mais fracos, sem seus músculos. Porém, ao ativar sua energia espiritual, consegue erguer sua espada e derrota o esqueleto. Durante sua jornada, Hent lembrava-se de uma conversa com sua amiga, que havia dito a ele que monstros podiam evoluir com o passar do tempo, passando pelo processo de evolução existencial. Isso lhe dá uma nova meta, tornar-se um Grow, uma criatura mais forte e semelhante aos seres humanos, para retornar à cidade sem ser destruído. Hent continuava derrotando monstros, ficando cada vez mais forte. Em determinado momento, enfrenta um slime, uma criatura difícil de ser derrotada com ataques físicos, mas, com sorte, ele acerta seu núcleo logo no primeiro golpe. Ele recolhe os itens e materiais e reflete sobre como esses itens poderiam garantir alguns dias em uma pousada. Enquanto isso, na guilda, Sheila, uma funcionária, percebe-se a ausência de Hent e começa a suspeitar. De volta ao labirinto, Hent nota que está ficando cada vez mais forte a cada batalha, mas a evolução que ele tanto esperava ainda não ocorre. Ele segue derrotando monstros, até que em certo momento uma luz misteriosa o envolve, permitindo que absorva mais energia espiritual. Isso desencadeia a evolução
existencial. Rente finalmente se transforma em um Grow, ganhando carne e uma aparência mais humana. Com a sua nova forma, Rente se determina ao continuar sua jornada no labirinto. E quem sabe, um dia alcançar seu verdadeiro objetivo, de se tornar um aventureiro de classe mística, mesmo que isso ainda pareça um sonho distante. Rente, agora transformado em Ghost, persegue criaturas que andam em grupo, como os Goblins. Ele os dispersa pelos corredores e salas do labirinto para evitar problemas com a sua nova forma. Mesmo com mais agilidade, mana e energia espiritual, ele derrota os Goblins sem nenhuma dificuldade. Enquanto isso, uma garota enfrenta um esqueleto com a sua espada. Observando de longe, Rente decide se esconder, pois sabe que sua aparência pode assustá-la e fazê-la fugir ou atacá-lo. Rente percebe que não conhece a garota e deduz que ela seja novata e a segue à distância, notando que, embora tenha um treinamento bom, ela ainda é muito fraca e precisa de vários golpes para derrotar o esqueleto. Quando a garota fica encurralada, Rente resolve intervir. Ele distrai o esqueleto, esperando que ela aproveite a chance, mas, assustada ao vê-lo que é um Gross, a garota não reage. Então Rente ataca o esqueleto e parte ele ao meio. Assustada, a garota tenta entender por que um Ghoul a ajudaria. Rente se apresenta como uma aventureira, o que a deixa surpresa. Ela questiona se ele está disfarçado, ao que Rente explica que morreu, mas de alguma forma ainda está vivo. Reconhecendo que Rente não parecia ser um monstro comum, a garota o agradece por ter salvado a sua vida. Rente pede ajuda para conseguir roupas e retornar à cidade de Mal, sem chance de chamar atenção. Ela sugere uma túnica e Rente lhe dá dinheiro para comprar o necessário. A garota, Hina, garante que o ajudará e parte prometendo voltar logo. Rente observa que, apesar de sua promessa, ela permanece atenta e desconfiada. Ele teme que ela possa alertar os guardas e a guilda sobre sua presença. Enquanto isso, ele enfrenta outros slime e percebe que sua força aumentou desde que se tornou um Ghost. Mais tarde, Hina retorna com suas roupas. Ela traz uma túnica simples, luvas, botas para cobrir suas mãos e pernas. Rente fica tocado pela gentileza de Hina. Ao vestir as roupas, Rente percebe que se move melhor, mas ainda será difícil passar despercebido por causa de seu rosto. Então Hina revela que trouxe uma máscara. Ao colocá-la, Rente descobre que a máscara está amaldiçoada e não pode ser removida. Eita, agora lascou, hein? Ele tenta usar sua magia divina para quebrar a maldição, mas não consegue. A pensar do incidente, Rente agradece a Hina e explica que eventualmente poderá remover a máscara com a ajuda de um clérigo. Hina se desculpa, Hina se sente culpada, mas Rente a tranquiliza, dizendo que a máscara ainda será útil. Junto, ele segue para Malt. Ao chegarem na cidade, Rente hesita em usar a entrada principal, temendo ser reconhecido. Rente sugere que entre pelo portão oeste, uma entrada menos movimentada. Brilhante ideia. Ao passarem pelos guardas, Rente usa a desculpa que sua máscara está amaldiçoada para evitar que peçam para removê-la. Hina rapidamente inventa uma história dizendo que ele foi gravemente ferido em uma batalha. Os guardas acreditam e deixam passar. Rente agradece Hina mais uma vez, mas na primeira chance se afasta para não causar mais problemas. Ele a observa de longe, reconhecendo suas qualidades, coragem e inteligência, habilidades com a espada. Rente se sente que ela tem o potencial para se tornar uma grande aventureira. Mesmo assim, decide continuar seu caminho sozinho. Ele segue em direção à casa de uma amiga, alguém que pode confiar para guardar seus segredos. Rente bate na porta, mas como ninguém atende, decide entrar e encontra sua amiga Lorene dormindo tranquilamente. Então ele a acorda e ela se assusta ao ver o Rente usando uma máscara. Então ele tira sua luva para mostrar sua mão de Grow. Antes de Rente chegar, Lorene estava cansada de tanto trabalhar. Pensava em pedir à guilda para realizar uma busca pelo aventureiro que estava sumido.
Mas Lorene escuta batidas na porta e reconhece o estilo de seu amigo. Tranquilizada, resolve se deitar-se, pois sabia que Hent entraria sozinho. Ela imagina que algo deveria ter acontecido com ele, mas o importante agora é que ele está vivo. Ela nem poderia imaginar que Hent havia se tornado um morto-vivo. Ao vê-lo, Lorene comenta que nunca ouviu falar de alguém que virou morto-vivo após ser morto por um dragão. Ela questiona se o dragão ainda está na masmorra, mas Hent não tem certeza. Lorene acha a história muito estranha, mas a aparência do amigo confirma a verdade. Hent nota que Lorene está calma, o que ele esperava, pois, pelo perfil de sua amiga acadêmica, ela pergunta se ele ainda é o mesmo de antes. Hent explica que tem as memórias e a consciência de sua vida anterior, mas reconhece que após a sua morte não pode afirmar ser o mesmo. Ele diz que quer continuar sendo um aventureiro e alcançar a classe mística, mas sua aparência o impede de frequentar a guilda. Lorene entende e aceita pegar trabalhos por ele. Como ele não podia ficar na pousada, ela também oferece abrigo em troca de ajuda nas suas pesquisas. Hent aceita, desde que não seja dessecado. Lorene brinca sobre precisar de um pouco de carne e pele, e depois sai para trocar as pedras mágicas e os líquidos de slime que ele coletou no labirinto, retornando com um bom valor. Ele se dirige à loja de armas para adquirir uma nova espada. A atendente nota que ele sabe usar magia espiritual e fica surpresa ao descobrir que ele também possui energia divina. Hent pede segredo e ela explica que é o dever do ferreiro manter confidencialidade. No caso, não contar os segredos dos seus clientes. Ele paga metade do valor na espada, que o ferreiro promete ser de alta qualidade. Hent deixa o contato de Lorene, caso o ferreiro precise falar com ele. E ela, em casa, pesquisa sobre o Grows, criaturas que preferem carnes humanas e perdem a personalidade. Hent é um caso único por manter sua consciência. Lorene se lembra de quando aceitou um trabalho na guilda, e a jovem doutora acompanhou Hent para o seu serviço na Floresta Azul. Na época, ela não tinha muitos interesses em ser uma aventureira, mas decidiu ajudar o novato Hent. Durante o serviço, Hent se mostrou habilidoso com ervas e o conhecimento na floresta, o que surpreendeu Lorene, que sem perceber começava a ver Hent como um bom companheiro. Nos anos seguintes, Hent se dedicou a alcançar a classe mística, enquanto Lorene prosseguia com suas pesquisas. De volta à loja, o ferreiro lhe empresta uma espada provisória. Hent se despede, agradecendo pela ajuda. Mais tarde, ele cozinhava para Lorene, que questiona o motivo dele não comer. Hent explica que não sente fome em sua nova forma, e ela menciona que ele é um caso diferente dos outros Grow, o que faz ela pensar sobre a evolução dele. Hent retorna ao labirinto e encontra um novato, sendo atacado por slime. Ele o salva, mas segue o seu caminho, pois aventureiros não têm obrigação de ajudar uns aos outros. O novato, um cozinheiro com dívidas, pede para se juntar a Hent, que aceita relutante. Hent o leva para uma passagem secreta, onde havia sido devorado pelo dragão, imaginando que poderia encontrar itens valiosos. Ao explorar, o novato se depara com um círculo de teletransporte e é levado antes que Hent possa avisá-lo. Hent considera abandoná-lo, mas, para não se tornar um monstro, decide segui-lo. Em uma sala de chefe, Hent se depara com um esqueleto gigante. Ele tenta atacá-lo usando energia espiritual e magias, mas nenhum dos seus ataques causa dano. Ele percebe que a saída desapareceu, indicando que é uma sala onde você precisa derrotar o chefe para sair. Determinado a lutar por sua vida e pela do novato, Hent usa sua magia divina, a pensar do aviso de Cloud, para evitar esse tipo de ataque com a sua espada. Felizmente, a espada resiste e ele consegue derrubar o esqueleto no chão, finalizando o chefe com 2 golpes. Depois, ele usa magia de cura para tratar o novato, aliviando um pouco sua situação. Surpreso, o novato elogia Hent
ou derrotar um esqueleto gigante, um monstro poderoso. Rente mostra a ele uma pedra mágica valiosa que conseguiu como recompensa e oferece para ele para que possa pagar suas dívidas. O novato, apesar de estar surpreso, aceita e Rente explica que quer algo em troca, alguém que possa fazer compras por ele, já que devido à sua condição, ele não pode entrar em guildas e lojas. O novato aceita e concorda em servir Rente sempre que ele quiser comer em seu restaurante. Os dois se preparam para ir embora, mas o novato não vê a saída. Rente indica o caminho, revelando que o novato não consegue enxergar o círculo mágico de teletransporte. Ao seguirem o caminho, eles retornam para a cidade de Malte. E o novato leva Rente até seu restaurante, a Taverna do Dragão Vermelho. Rente observa o local e pensa que a falência do estabelecimento deve ser devido ao sabor da comida. A esposa do novato, preocupada com ele, agradece a Rente pela ajuda, mas expressa preocupação a aceitar a pedra mágica, temendo que fosse uma armadilha. O novato tranquiliza sua esposa, explicando que Rente é uma boa pessoa e só pediu pequenas coisas em troca. Ela se emociona, sentindo alívio com a dívida paga. Em seguida, o novato se apresenta como Loris e sua esposa como Isabelle, agradecendo novamente a Rente. Após perguntar se poderiam manter seu segredo, Loris promete chamá-lo apenas de senhor e diz que sempre será bem-vindo no restaurante. Rente segue seu caminho até a casa de Lorraine, onde percebe uma sensação estranha. Ao chegar, ela pergunta sobre a carta do Império, mas ao ver Rente, nota algo estranho. De repente, Rente perde o controle e ataca sua amiga. Ela se afasta, chamando por ele. Ao notar que ele reagiu, usa magia para desmaiá-lo. Ao acordar, Rente pede desculpa e Lorraine o tranquiliza, explicando que Ghost tem tendência a querer carnes humanas. Rente se oferece para curar Lorraine usando sua magia divina. Ela fica surpresa com os efeitos, comentando que nunca sentiu algo assim. Ele nota uma melhora em sua aparência e percebe que sua máscara agora cobre apenas a parte de baixo do seu rosto. Lorraine explica que a máscara é amaldiçoada e responde aos desejos de quem a usa. Eles tentam remover a máscara, mas sem sucesso. Lorraine percebe as mudanças em Rente. Sugere que sua evolução se dá conforme o seu desejo de se tornar mais humano, acreditando que sua evolução para Guest, parece que eu tô falando nome de Pokémon aqui, após ingerir sangue. Ela teoriza que a evolução existe condições especiais, mas podem refletir o ambiente em que um monstro vive. Rente, determinado a evoluir para ser mais humano, agradece a Lorraine por sua ajuda. Ela promete apoiá-lo e, com isso em mente, começa a planejar alguns experimentos para entender mais sobre sua nova forma. Na manhã seguinte, Rente sai para treinar, notando que os impulsos estranhos desapareceu. Ao perceber que sua espada está desgastada, ele volta para a loja de Claude, que fica surpreso com o estado da arma. O aventureiro sai da loja com uma nova arma, mais resistente que a anterior, preparado para explorar o labirinto e alcançar uma nova evolução. No caminho, ele encontra os proprietários da Taverna do Dragão Vermelho, que estavam comprando alimento. Mais tarde, ele faz experimentos prometidos para sua amiga, e Lorraine explica que muitos elementos da natureza são venenosos ao misturá-los, e é possível criar um veneno letal, assustando Rente, que fica preocupado com a sua segurança do que ela preparou. Após beber, ela pergunta se ele precisa de antídotos, mas Rente diz que está bem, só que não gostou do gosto. Lorena comenta que talvez seja o primeiro a sobreviver aos venenos, e nota o sabor, e percebe que o corpo de Rente parece resistente ao veneno. Em seguida, ela pergunta sobre o apetite dele, que confessa que tem um leve desejo por carne e sangue humano. Lorena lhe oferece um frasco com um pouco de sangue, preservado por magia, sugerindo que ele consuma regularmente para manter o controle. Rente agradece e decide visitar a guilda para aceitar um trabalho. Lorena lembra que ele precisa mostrar sua identidade e que todos fariam perguntas sobre o seu novo visual. A pensar de relutante em usar outro nome,
ele aceita a sugestão de Lorena para não chamar a atenção. Chegando à guilda, ele se registra com um novo nome e conversa com Sheila, que se surpreende ao ouvir o nome dele, que é muito parecido com o aventureiro que está desaparecido. Hank menciona Lorene, e que faz Sheila se lembrar de um homem de aparência incomum, visto com ela. Hank finge ser parente de Lorene para evitar suspeitas e recebe um novo registro de aventureiro de classe ferro. Em seguida, volta ao labirinto, onde escuta jovens lutando contra goblins, mas decide não interferir, ao ver que eles estão trabalhando bem em equipe. Ele segue para uma passagem secreta recém-descoberta, onde encontra um ambiente incomum, com livros e um ursinho de pelúcia, e percebe a aparência de um esqueleto. Uma garota aparece e, ao vê-lo, ataca-lo, por considerar uma invasão, mas ao descobrir sua identidade, pede desculpa e lhe dá um manto e um mapa mágico que revela locais por onde ele passa. Hank retorna para casa e, junto com Lorene, explora o poder do mapa, que mostra não só o labirinto, como também a posição e os nomes dos aventureiros ali presentes. No dia seguinte, Hank decide voltar ao labirinto, mas percebe que a passagem desapareceu, indicando que a mulher não queria ser incomodada. Na guilda, Sheila e outros aventureiros demonstram preocupação pelo serviço de Hank, que estão a aparecer para Sheila, agora com uma aparência diferente, e pede uma missão para enfrentar 3 orcs. Ela alerta que a tarefa não é recomendada para novato, mas ele a convence de sua experiência, um item que mesmo após 5 anos para ser adquirido, mostrou-se essencial para um aventureiro solo como ele. Sheila elogia Hank pelo cuidado ao preservar os itens orcs, algo que certamente deixará o cliente que solicitou a missão satisfeito. Outros aventureiros na guilda ouvem a conversa e desconfiam do novato, pois derrotar 3 orcs é impressionante para alguém da classe ferro. Sheila então entrega um papel e informa que conversou com o gerente para que ele possa realizar um exame de promoção que permite o avanço de classe. Dessa forma, ele poderá ser promovido à classe bronze, uma oportunidade rara. Ao voltar para a casa de Lorene, ele conta sobre o convite para o exame de promoção. Sua amiga não se surpreende, pois sabe que ele é forte. Ele diz que é devido à sua nova condição, mas Lorene responde que isso é só possível porque ele sabe usar sua força. Ela aproveita para perguntar qual sobrenome ele usou na guilda. Hank revela que usou dela. Lorena se surpreende e ele explica que inventou que era parente para evitar maus entendidos sobre um homem frequentando a casa de uma mulher. Lorena entende, mas diz que ele não precisava se preocupar com sua reputação, já que ela é uma acadêmica, sem muitos recursos e que ele não se importa o que pensam dela. Mesmo assim, Hank insiste em não causar problemas, já que Lorena já faz muito por ele. Mais tarde, Hank chega cedo na guilda para o exame de promoção. Sheila fica surpreendida, achando que ele esperaria o próximo exame para ter mais tempo de estudar. Hank explica que não queria perder tempo, já que o próximo exame seria em alguns meses. Um aventureiro chega atrasado e Hank pensa que ele perderá ponto, pois pontualidade é importante. O examinador começa o exame, que consiste em uma prova escrita sobre as regras da guilda e o manuseio de itens dos monstros, seguida de uma parte prática. Hank, que já fez essa prova antes, consegue uma nota perfeita, impressionando Sheila. Na parte prática, os participantes formam grupos, e Hank se junta a Laura, uma maga com poderes de cura, e Rhys, que luta com espada e usa magia. O examinador explica que a prova será prática e será no labirinto da Lua Nova, onde devem alcançar os pontos específicos até o pôr do sol. O primeiro grupo a chegar receberá uma recompensa especial. Hank sugere comprar um mapa atualizado,
pois a guilda é antiga e os três dividem o custo. Durante a prova, o trio encontra esqueletos e Rente instrui a equipe a manter a guarda alta. Eles percebem que os monstros foram atraídos por um incenso, indicando uma emboscada humana. Rente deixa Rise enfrentar o primeiro adversário humano. Após derrotarem a emboscada, amarram os atacantes e Rise percebe que, sem Rente, teriam seguido como um mapa desatualizado. Finalmente, o trio chega à entrada da sala do chefe, onde outro grupo tentava provocar uma briga pela liderança. Rente permite que o outro grupo vá na frente e observa quanto eles saem da sala machucados, mostrando a Rise e Laura que nem sempre é prudente insistir em uma batalha possível, motivando os três a decidir enfrentar o chefe. E assim, o trio avança junto para desafiar o desafio final. Seguindo o percurso necessário para concluir a parte prática do exame, o trio entra em uma sala e encontra um slime gigante. A pensar disso, eles não se abalam e mantêm a confiança de que conseguirão vencer. Mas, sabendo que derrotar o chefe não era um requisito para passar no exame, Rente esperava que outros participantes derrotassem o monstro antes. Contudo, como isso não aconteceu, o trio precisará enfrentá-lo. Ryan é o primeiro a atacar, desviando de todos os golpes do monstro e tentando acertar o núcleo, sem sucesso. Enquanto isso, Laura foca em fortalecer sua magia e Rente se mantém na cobertura, acreditando que os dois conseguem derrotar o slime gigante. Antes de entrarem no local, Rente alertou os dois que ataques físicos seriam poucos eficazes contra o chefe e que seria necessária uma magia para derrotá-lo. Ele perguntou a Laura e se ela conseguia lançar alguma magia de fogo forte o suficiente. E ela confirmou, explicando que precisaria de um tempo para ativá-la. Por isso, Rente protege a garota durante a luta, bloqueando de todos os ataques do slime, enquanto ela se concentra. No entanto, Laura fica preocupada com Ryan e pede que Rente o ajude, afirmando que ela ficará bem sozinha. Assim, no momento em que Ryan está prestes a ser atacado, Rente intervém e começa a atacar o monstro junto com ele. Finalmente, Laura lança sua magia de fogo, derretendo a criatura, aliviando pelo sucesso do plano. Laura ouve Rente alertar que eles precisam finalizar o slime antes que ele se regenere. Rise quebra o núcleo, derrotando completamente o chefe da sala. Laura e Rente comemoram, enquanto Rente pega alguns frascos para coletar o líquido do slime, explicando que ele vale bastante dinheiro. Mesmo dividido em 3, cada um terá ao menos uma moeda de prata. Enquanto recolhe o líquido, outro grupo de participantes passa por eles, animados por terem ultrapassado o trio. Rise se preocupa, mas Laura e Rente permanecem calmos, percebendo uma armadilha logo à frente. Quando o grupo ativa um gás sonífero, ele é liberado. Coloca todos para dormir. Rente comenta que é comum aventureiros abaixarem a guarda perto do objetivo. Ele explica que, apesar de não ser um problema, o outro grupo chega antes, a guilda. A guilda nunca disse que era uma corrida. O objetivo era apenas chegar ao local indicado no mapa, sendo que o primeiro grupo a concluir a tarefa receberá um bônus. Rente percebe que a guilda os fez acreditar que era uma corrida, mas isso nunca foi verdade. Rise se surpreende ao perceber que foi enganado, e Rente explica que o trabalho de um aventureiro é cumprir os objetivos dentro do prazo, ou seja, antes do pôr do sol. Ao chegar ao desafio final, encontram um homem que os informa que foram os primeiros a concluir o teste. Laura e Rise perguntam se ele pertence à guilda, e ele confirma, mostrando uma identificação. Em seguida, entrega os comprovantes de que realizaram o exame com sucesso, orientados a apresentar a documentação na guilda para se tornar oficialmente aventureiros da classe bronze. Harry questiona sobre o bônus e o homem explica que as 3 primeiras equipes receberão um estojo com porções. Laura e Rise comemoram, e Rente sugere que explore o labirinto antes de voltarem à guilda. Ele os leva ao segundo andar, mostrando como o lugar é além da compreensão humana, com elementos misteriosos, com a presença do sol no subsolo. Laura comenta que sabia que cada andar era diferente, mas nunca imaginou algo assim. Rente afirma que este é o mundo no qual estão prestes a entrar. Rise se anima para explorar, mas Rente os lembra que o exame só termina quando voltarem à guilda.
Durante o retorno, enfrentam várias armadilhas, mas chegam em segurança. Sheila os parabeniza pela aprovação e Reese comemora por finalmente se tornar um aventureiro da classe bronze. O que Reese não sabia é que foram observados durante todo o exame pelo irmão de Sheila, que o teste também avalia o caráter dos participantes. Xander explica que passaram nessa parte também, confirmando a mudança de classe. Laura e Reese celebram a escolha de terem deixado sua cidade para se tornar aventureiros. Hent agradece por terem realizado o teste junto, e a dupla retribui dizendo que não esquecerão os ensinamentos dele. Laura sugere que Hent se junte a eles, mas deduz que ele prefere seguir sozinho, já que tem objetivos diferentes. Ele concorda e Laura afirma que, mesmo separados, eles sempre serão companheiros, importante para ela e Reese. Hent e Sheila ficam sozinhos e ela aproveita para perguntar algo a ele. Hent percebe que Sheila sabe da verdade, da verdadeira identidade e teme que a guilda o puna por usar sua identidade falsa. Ele explica se isso acontecer não voltará mais, mas Sheila impede sua saída, dizendo que quer saber o que aconteceu. Em uma conversa privada, Hent revela que está lidando com um grande problema e não quer envolver ninguém. Sheila explica que não relatou nada à guilda e deseja descobrir a verdade por si mesmo. Ela propõe um contrato mágico como garantia de que manterá o segredo, o que Hent aceita e confia nela. Ele revela que se tornou um morto-vivo, assustando Sheila, mas ela o tranquiliza, afirmando que ele merece ajuda pelo que já fez. Sheila e Hent visitam Lorraine, que tenta assustá-la, mas Sheila se mostra tranquila, confiando na situação. Após o jantar, Sheila lembra que Hent é agora um tipo vampiro de baixo nível, precisando de sangue. Lorraine explica que o acordo mágico garante que Sheila manterá o segredo. Porém, Sheila alerta que muitos aventureiros novatos têm desaparecido e a guilda desconfia de Hent. Ele decide evitar o labirinto por um tempo, enquanto Sheila retorna ao trabalho, observando que Laura e Reese se animaram com a ideia de explorar o segundo andar em um grupo futuro. O chefe da guilda, ao ouvir sobre Hent, pergunta sobre o seu desaparecimento, demonstrando interesse nele. Sheila se preocupa com novatos, mantendo o segredo de Hent seguro. E antes de ela sair para ajudar outros aventureiros, conversa com o líder da guilda, falando que Hent vivia também é um cara muito bom e merece destaque pelas suas habilidades. Alguns dias depois, Hent sai da casa de Lorraine, deixando-a dormindo. Mas ela, no entanto, acorda com o barulho da porta se fechando. Estranho ele não estar descansando, já que não podia ir ao labirinto até que a suspeita de sequestro desapareçam. Hent vai até o ferreiro de Clops para pegar sua encomenda, que finalmente ficou pronta. Ele testa sua nova espada e Clops, sei lá como é que se esse nome, explica que ajustou para ser mais fácil de usar, já que conhece bem as manias do aventureiro. A espada foi feita para suportar mana, energia espiritual e divina. Hent testa cada uma delas em troncos de madeira, começando com a mana, que gera um golpe tão poderoso que Clops percebe o quanto o aventureiro evoluiu. Hent explica que tem mais controle sobre a energia espiritual, e em seguida testa a energia divina, realizando um corte poderoso que deixa Clops impressionado. O ferreiro observa brotos surgindo nos troncos, deduzindo que é feito da energia divina, e pergunta como Hent adquiriu esse poder, algo normalmente concedido por deuses. Hent relata que encontrou um santuário abandonado no passado, mas não o frequentou por religião, pois sequer sabe qual deuses ele representava. Clops pede para ficar com os brotos, acreditando que pode gerar energia divina. Hent concorda e pede para continuar testando sua nova arma. Clops traz um novo tronco de madeira e pergunta se Hent já ouvia falar na técnica de fusão de mana e energia. O aventureiro diz que já ouviu alguns rumores, e Clops explica que essa técnica de mestre ativa mana e energia ao mesmo tempo, aumentando drasticamente o impacto dos ataques. Mas há o risco muito grande de explodir o corpo do usuário. Mesmo ciente dos perigos, Hent decide testar. Mas claro, ele é um morto-vivo, o que vai acontecer com ele?
Percebendo sua determinação, Clops entrega uma espada mais barata para o teste, para não danificar a sua nova arma. Hent começa a canalizar mana na espada e energia espiritual na outra mão, sentindo um poder intenso e difícil de controlar. Ele se esforça e lança um golpe que destrói completamente o tronco, deixando Clops imaginando quão insano seria se ele adicionasse energia divina. Hent decide então fundir as 3 energias, buscando o poder necessário para se tornar um aventureiro da classe Medril. Galera, só tirando um ponto aí rapidinho, eu sempre falo essa parte errada, é a classe Medril que ele quer se fazer, mas eu não sei porque eu falo classe mística, mas desculpa aí pelo meu erro. Continuando. Ele atinge um poder tão imenso que a espada racha, mas Hent consegue lançar o ataque antes que a arma se desintegre. O golpe transforma o tronco em uma esfera. Após o teste, Hent pede desculpa pelo dano à espada, mas Clomp tranquiliza, explicando que a energia divina remove impurezas e restaura um material para sua base inicial. No entanto, Clops adverte que, embora a nova espada suporte a energia divina, ela não aguenta a fusão das 3 energias. Hent lembra da mana que encontrou anteriormente e pergunta o que faz caso enfrentar um inimigo incrível. Clops sugere encomendar outras armas, mas Hent diz que não tem dinheiro. Ele parte com a sua espada, decidindo a ganhar mais recursos para melhorar seu equipamento e alcançar a classe Medril. No caminho encontra um aventureiro, Ciro, discutindo com um garoto que quer pagar um serviço por fora da guilda. Hent precisava de dinheiro, se oferece para o trabalho. O homem entrega o pagamento do garoto e segue seu caminho. Hent ouve a história do jovem, Hummus, que precisava de um aventureiro para derrotar o mestre do lago e salvar sua irmã. Hummus explica que a vila Totsu realiza anualmente um festival para sacrificar uma donzela ao mestre do lago. Recentemente, o monstro devorou a oferenda e começou a exigir mais sacrifícios. Hummus pede ajuda para salvar sua irmã e Hent aceita o serviço. Eles viajam até Totsu e Hent nota o silêncio da vila. Hummus explica que o local era mais animado antes do mestre do lago. Na casa de Hummus, Hent vê uma marca na porta, indicando que a família deve oferecer sua filha. Hummus supõe que é o servo do mestre, um Kesp. Fez a marca. Hent comenta que Kesp são monstros fortes. A irmã de Hummus, Miris, aparece e Hummus a apresenta ao aventureiro. Ela reage desconfiada, achando que Hent é suspeito. Miris pede que Hent vá embora e não interfira no festival, mas ele se recusa, explicando que só Hummus pode cancelar o serviço. Percebendo sua firmeza, Mirei permite que Hent fique, mas pede que ele não atrapalhe o festival. Durante a noite, Hummus desabafa que fará de tudo para salvar sua irmã. Na manhã seguinte, Hent explora o lago, onde ocorrerá o festival. Ele encontra um comerciante que percebe que Hent é um visitante, sugerindo que ele vá embora. Hummus explica que o comerciante é bem conhecido na vila. Mais tarde, Miris é preparada para o sacrifício e ouve mulheres lamentando a sua escolha. Ela chora. Hent aproveita para conversar com Miris e a incentivar a resistir. Ela promete que ele e Hummus resolverão a situação. Miris concorda e o festival começa. Moradores enviam Miris e um tesouro ao lago. Uma névoa encobre o local e um Kraken gigante surge. Hent percebe que o Kraken é uma ilusão. Ele pula no lago com um item mágico que permite andar sobre as águas. Rapaz, ativou o estilo Naruto aqui. E descobre que o mestre do lago é, na verdade, um mago a bordo de um navio ajudado pelo comerciante. Hent derrota o mago e destrói o navio. Ele retorna com Miris e Hummus, revelando a verdade aos moradores. Pressionado, o comerciante admite que as garotas sacrificadas estão vivas e são mantidas em uma cabana do outro lado do lago. Os moradores resgatam as jovens e Hummus considera o serviço de Hent cumprido. Antes de partir, Miris agradece com um beijo na bochecha de Hent, voltando para casa e contando a sua missão a Lorraine, e agradece pelo item mágico. Ele reflete sobre o sacrifício de Mei e pensa que, embora tenha salvado a vila, logo será esquecido, como acontece com todos os aventureiros. Algum tempo depois, Hent visita a guilda para verificar os trabalhos disponíveis e nota uma missão com uma única moeda de bronze como pagamento.
o que é quase nada. A pensar disso, alguns aventureiros aceitam essa missão para ajudar os necessitados. Nesse momento, Sheila aparece e fala com Hent, e ele fala que não pretende voltar ao labirinto, como prometido. Ela explica que esteve lá apenas para ajudar a encontrar um serviço e comenta sobre a missão com apenas uma moeda. Sheila esclarece que os aventureiros estão considerando aceitá-la, embora seja uma tarefa difícil e quase gratuita. A missão envolve colher uma flor chamada Sangue do Dragão, que cresce apenas em pântanos venenosos. Sheila menciona que gosta da história sobre essa flor, que fala de um dragão apaixonado por uma mulher, cujo sangue se transformou em uma flor vermelha brilhante. Segundo boatos, moças que recebem essa flor são amadas para sempre, mas Hent acha a história macabra. Ele explica que essa flor será usada para fins medicinais, pois o pedido veio de crianças de um orfanato, que precisam dela para salvar uma pessoa. Hent decide aceitar o trabalho e segue para o orfanato, onde percebe que o lugar está em péssimo estado e consertando a porta com fluido de slime, após tentar abrir ou bater com aquele item antigo que eu esqueci o nome, quebra, e ele utiliza o líquido para consertar. Ao bater na porta, uma garota chamada Lizzie o atende e informa que a diretora Lee não está no momento. Ao perceber que ele é um aventureiro, Lizzie admite que pensou que fosse um cobrador de dívida e o convida para entrar. Assim que Hent entra, as crianças ficam animadas ao conhecer um aventureiro. Lizzie as repreende, lembrando que aventureiros podem ser perigosos, mas logo pede desculpa a Hent por seu comentário, explicando que não se referia a ele. Hent a tranquiliza a garota, dizendo que é muito importante ser cauteloso, e aconselha as crianças a evitarem adultos de aparências suspeitas. Lizzie fica de surpresa com a atitude dele e comenta que a diretora Lila é incrível. Ela explica que foi a responsável por fazer o pedido à guilda e admite que sabe o quão difícil será encontrar a flor. Hent confirma a dificuldade da missão e questiona o motivo do pedido. Lizzie pede segredo e leva até Lila, uma sacerdotista doente. Lila acredita que Hent está ali para ajudar as crianças a limpar o porão, que não é seguro devido à presença de monstro. A sós, Lias revela que Lila sofreu de uma doença chamada mal acumulado, causado por energia divina insuficiente, que resultou em acúmulo de energia maligna. Ela explica que a doença não é fatal a curto prazo, mas apenas um remédio feito com a flor pode curá-la. Lisa diz que Lila não sabe da gravidade de suas condições, pois se soubesse, entregaria o orfanato a outra sacerdotista e aceitaria seu destino. Hent promete conseguir a flor, deixando Lila feliz e surpresa, já que acredita que ninguém aceitaria o serviço. Ela comenta que até considerou se tornar uma aventureira para buscar a flor, mas Hent a descoraja, dizendo que ele mesmo resolverá o problema. Antes de partir, Hent decide limpar o porão e enfrentar criaturas semelhantes a ratos. O líder do grupo morde Hent, mas acaba se tornando um familiar ao interagir com seu sangue. Depois de limpar o porão, Hent retorna à casa de Lorene com um rato no ombro e demonstra que conseguiu controlá-lo. Lorena lembra que vampiros têm o poder de criar familiares e se oferece para estudar o animal em troca de amostra do sangue. Em troca deixará morar ali, junto com Hent. O rato, batizado de Welden por Loren, parece gostar mais dela do que de Hent, o que incomoda um pouco ele. Durante a madrugada, Lorena surpreende Hent com sua sopa, explicando que queria que ele partisse cedo alimentado. Ela mostra preocupação com a missão de Hent e alerta que ir sozinha ao pântano é perigoso. Hent garante que está preparada e explica que comprou água benta para afastar os Tarakias. Não sei se assim pronuncia o nome. No panto, Hent enfrenta diversos desafios, incluindo uma queda na água venenosa, aonde ele passava sobre uma ponte e ela não aguentou seu peso. O rato, na ação onde ele vai cair, dá um pulo do ombro dele e fica olhando Hent no chão. E Hent comenta que ele é traiçoeiro por deixar cair sozinho. Rato ia fazer o quê? E também sofreu vários ataques de goblins, que facilmente lidou com eles. A pensar disso, ele consegue prosseguir graças à sua resistência como morto-vivo. Ao auxílio de Elden, durante uma luta de Taraki,
que ela apareceu, mas pelo azar dele, como vários outros que aconteceu nesse episódio, o Tarak percebe ele e começa a seguir, mostrando que a poção que ele tinha comprado não serviu de nada. Elden usa a energia divina para enfraquecer o monstro, permitindo que Henty o derrote com sucesso. Ele armazena o corpo de Tarak em uma bolsa mágica e continua sua busca. Finalmente, Henty encontra um grupo de flores de sangue do dragão, que purifica a área ao redor com o seu poder. Decidido a evitar uma nova jornada ao pântano, ele decide coletar várias flores antes de retornar. Porém, nesse momento, Henty percebe a presença de outro homem, que o deixa em alerta à medida que se aproxima. O homem desconhecido se mostra surpreso a ver alguém rodando por ali, mas como Henty, ele mantém a guarda alta. O estranho tenta acalmá-lo, dizendo que está sozinho. Henty argumenta que não é comum alguém andar sozinho pelo pântano de Tarakis. E o estranho pergunta se isso quer dizer que ele não é normal. Seguindo esse raciocínio, ele explica que tem água benta que neutraliza o veneno da região, além de um mapa preciso do local. Assim como Henty, ele também está à procura das flores de sangue de dragão e gostaria de saber se pode colher algumas. Henty não se opõe a isso, mas começa a perceber que nenhum dos dois ali são realmente seres comuns. Após o estranho colher apenas uma flor, Henty pergunta o motivo, e ele conta que sua mestra pediu somente a flor, pois ela pode ser preservada por muito tempo quando transformada em remédio, mas murcha rapidamente quando deixada como flor. Como sua mestra está doente, ele quer estar ao lado dela e ajudar. Mesmo não achando muito, Henty deseja melhoras para a mestra do desconhecido, que agradece sinceramente e comenta que o encontro deles foram muito útil para sua mestra, pois ela precisa de um aventureiro que possa coletar flores de sangue de um dragão com frequência. Henty se apresenta como um aventureiro de classe bronze, o que pode influenciar na percepção do homem sobre ele, visto que não é de nível muito prestigiado. Contudo, o estranho continua mostrando confiança nas habilidades de Henty, dizendo que, caso aceite as condições de pagamento, o trabalho é dele. Antes de partir, o estranho se apresenta como Isaac Haidt, acho que é assim que se pronuncia, um aventureiro. Aceitando a proposta, ele promete apresentar sua mestra assim que tudo estiver resolvido. Após isso, Henty retorna para a cidade, e o carroceiro fica surpreso por alguém ter voltado do pântano, algo incomum. Henty provoca o homem, dizendo que a máscara que ele usa serve para esconder sua verdadeira identidade e que na realidade ele é um aventureiro de classe medril, se gabando. O transportador solta uma gargalhada, diz que vai lhe dar um desconto na próxima vez para o herói. Logo, ele chega até Sheila e devolve a bolsa mágica, pedindo para destrinchar o monstro dentro dela. Sheila fica surpresa ao ouvir que Henty derrotou o monstro e comenta em voz alta. Henty a lembra de falar baixo para não chamar atenção, e logo os dois começam a destrinchar a criatura. Henty aprendeu o básico com o caçador da aldeia, mas prefere pagar um especialista para fazer o serviço, já que monstros oferecem diversos materiais diferentes quando derrotados. Entrega o Tarak para Darius, que começa o processo excêntrico de revelação da criatura, jogando os materiais em uma sala cheia de cristais verde e veneno. Darius avalia a boa condição do monstro, já que é raro ver essa espécie sem danos, devido ao tamanho e ao veneno que exala. Esse tipo de feras geralmente é caçado à distância e frequentemente fica ferida. Mesmo que não morra, Darius pergunta se Henty derrotou Tarak com um único golpe, dada a condição impecável da criatura. O esqueleto tenta minimizar, dizendo que não teve muito tempo para mais golpes. Por fim, ele pergunta se o Tarak vale muito, e Darius confirma a qualidade do produto, prometendo que Henty será bem recompensado. Antes de voltar para o orfanato, Henty agradece a Sheila pela companhia. A garota comenta que Henty se provou muito mais forte do que antes e que poderia facilmente avançar de nível, talvez até alcançar a classe prata, considerando que derrotou um enorme Tarak sem dificuldade. Refletindo sozinho sobre isso, Henty sente que está mais forte, mas algo dentro dele faz-o sentir estranho ao pensar nisso. Por exemplo, Isaac, o estranho do pântano, que nem parece um aventureiro, mas tem o poder de alguém da classe prata
ou até da classe ouro. Em comparação a Rente, que só usa sua condição de morto-vivo para ganhar vantagem. Ele sente que sua força vem de fato de se tornar um monstro, e isso faz com que o poder não pareça legítimo. Embora deseje voltar a ser humano, Rente teme que, ao fazê-lo, acabaria voltando a ser como antes, um aventureiro frustrado e sem grandes perspectivas. Foram 10 anos de dificuldades, sem grandes avanços. E por fim, ele percebeu que nunca saiu do lugar. Com isso, talvez não fosse possível alcançar a classe prata sem sua forma de morto-vivo. No dia seguinte, Rente chega à porta do orfanato, mas de novo acaba quebrando o batedor da porta. Ao consertar o acessório com um fluido de slime, ele comenta que agora está perfeito. E nesse momento, Lizzie chega e pergunta o que está perfeito. Surpreso, Rente se vira e responde que está falando da missão. A garota se impressiona com a velocidade de Rente ao realizar uma tarefa tão complicada. No orfanato, todos apreciam a beleza das flores de sangue de dragão e estão impressionados com o estado impecável delas. Rente pergunta por que isso não é comum, considerando que os caçadores responsáveis por colher as flores devem ser de nível elevado e capazes de manuseá-las com cuidado. Um rapaz observa que o pântano não dá muitas chances para o aventureiro colher as flores com calma, pois os ataques de Tarax são frequentes. Junto a isso, Huberto, o curandeiro, elogia a força de Rente por ter trazido a flor intacta. Norman, herborista, acho que é assim que se fala, se alegra por poder fazer um remédio com os ingredientes tão valioso e menciona que usará o resto da medicina caso sobre, pois outras pessoas podem precisar. Lizzie não se opõe a essa causa nobre e Rente não se esconde, oferece outras flores que tinha conseguido. Desde que o herborista faça bom uso delas, todos ficam espantados por ele oferecer essas relíquias de graça, já que valem uma fortuna. Rente insiste em ajudar e, em trocas, Rubens oferece ajuda para qualquer coisa que o aventureiro precise. Enquanto Helden passa um tempo no porão com seus amigos antigos, Lizzie oficializa que o trabalho de Rente foi finalizado e diz que não tem palavras para expressar sua gratidão, pois sem ele, ela teria precisado se tornar uma aventureira para procurar a flor, o que provavelmente não daria certo. Lizzie então se anima ainda mais para se tornar uma aventureira, pois deseja ajudar as pessoas, assim como Rente. Ela volta a agradecer e diz que gostaria de contribuir de alguma forma, mas imagina que não tem nada que uma garota como ela possa fazer. Rente responde que às vezes ele também precisa de ajuda, e quando esse dia chegar, procurar por ela, o que deixa muito feliz. Nesse momento, Elden aparece e fala algo para Rente, que avisa a Lizzie que os capangas de Andy, que vivem no porão, vão cuidar da área para manter longe os pequenos monstros. Lizzie agradece a Elden e pergunta se também conseguirá domar monstros quando se tornar uma aventureira. Rente aconselha a garota a começar a treinar cedo, explicando que a guilda oferece aulas e que ela pode treinar enquanto tiver tempo livre. Ela fica muito feliz, mas lembra que não tem dinheiro e as aulas são caras. Rente diz que tem uma amiga sem nada melhor para fazer que pode ensiná-la, mas Lizzie recusa, pois não quer depender de favores. Rente então oferece um empréstimo sem juro, que ela pagaria quando começasse a ganhar como aventureira. Lizzie aceita a proposta, com a condição de pagar com juros. O acordo é fechado. À noite, Rente janta com Lorraine e conta que promete ensinar magia a Lizzie. Lorraine diz que não se importa, mas parece ofendida com a maneira como Rente falou que ela não tem nada melhor para fazer. Rente pede desculpa, explicando que isso deve ser sua pouca interação com jovens mulheres. A Lorraine fica com ciúme e fala: poucas interações com mulheres jovens, e Rente não entende, olhando para o rato e para Lorraine. Lorraine fica ainda mais irritada, pensando em testar um feitiço poderoso em Rente, experimentando a resistência do seu corpo de morto-vivo. Rente fica apavorado, mas rapidamente tenta suavizar a situação, dizendo que Lorraine é uma linda jovem e começa a descrevê-la com elogios, comparando até como fadas criadas pelas deusas da beleza. Isso deixa Lorraine surpresa, e ela sai para pegar mais comida para ele.
Mas, na verdade, ela está procurando uma desculpa para se recuperar dos efeitos de seus sentimentos. No dia seguinte, Hank sai para a guilda, onde encontra Sheila, que o chama para conversar em particular. Ela pergunta se ele conhece alguém da família Latus e explica que eles pediram um trabalho específico para ele, entregando uma carta. Hank percebe que se trata de Isaac, presumindo que ele seja um empregado da família, e perguntando se são tão famosos assim, pois pensava que conhecia todo mundo em Malte. Sheila explica que os Lautes são nobres, mas têm grande influência, e que os mestres da guilda são instruídos a ter cuidados para não ofender a família. Ele diz que, dada a importância dos Lautes, Hank não pode recusar um pedido deles, mas o esqueleto responde que não tem intenção de recusar. Isso preocupa Sheila, mas Hank explica que quando conheceu Isaac, ele não parecia se importar com sua aparência. Se fosse causa algum problema, ele não teria dado serviço a ele. Sheila fica mais tranquila, mas pede para Hank avisar caso haja algum problema. Enquanto isso, no orfanato, Roberto e Norman informam a diretora Lila que está com a doença chamada Malacumula. Sei lá como é que se pronuncia esse nome, desculpa aí, galera. Ela decide pedir à igreja para enviar um substituto, mas os dois garantem que isso não é necessário e entrega a Lily um remédio feito com a flor de sangue do dragão. Lila fica surpresa, dizendo que não pode aceitar algo tão caro. Lizzie tranquiliza, dizendo que ela não precisa se preocupar com o dinheiro, pedindo que melhore logo. Então Lilian pergunta se Roberto conseguiu a flor, e ele explica que, embora fosse um aventureiro, nunca teria conseguido algo assim. Norman revela que um aventureiro aceitou o trabalho de Lizzie por apenas uma moeda de bronze. De volta a Hank, ele vai à mansão da família Latus. Na entrada, conhece o guarda que permite sua entrada e menciona um labirinto que precisa ser atravessado para o trabalho. Hank pergunta se é necessário passar por ele, e o guarda confirma. Hank se oferece para tomar um mapa, mas o guarda diz que não faria sentido, pois o caminho do labirinto muda constantemente, devido a um item mágico da coleção dos Latus. Hank acha incrível, mas não está contente com a ideia de perder tempo em algo que parece um passatempo da família. No entanto, ele muda de ideia ao descobrir que há uma recompensa, um item mágico da coleção da família, dado àqueles que conseguem atravessar o labirinto. O guarda diz que o item é concedido como um capricho do chefe da família. Hank agradece pelas informações e pergunta se o guarda tem mais algum conselho. O guarda diz que o sol não será útil, o que deixa Hank confuso, mas ele segue em frente. Determinado, Hank entra no labirinto, pronto para enfrentar o desafio, sabendo que o item mágico pode ser útil para alcançar a classe Medril. Ele explora o labirinto, consulta seu mapa mágico, mas não serve de nada, pois não considera o local como um labirinto, pois foi feito com um item mágico. Mas Hank confia em seu senso de direção e segue em frente. Com o decorrer do tempo, ele vai tentando descobrir o caminho, mas sempre vai voltando para o mesmo local. E ali descobre que está perdido, mas ele continua seguindo em frente. Após algum tempo, o aventureiro percebe que está perdido no meio do labirinto. O tempo passa, mas ele não consegue encontrar nenhum caminho, mesmo com um bom senso de direção. Isso não é suficiente em um labirinto mágico que muda constantemente. Ele acaba dando voltas e mais voltas, relembrando a conversa com o guarda, que lhe havia dito que o sol não seria de grande ajuda nesse local. O mapa mental parecia ser a solução, mas não era o que estava acontecendo. O morto-vivo sente que não sai do lugar, até que avista uma pequena construção à frente, cercado por um belo jardim, e vê uma jovem sentada ali. Era como se estar naquele local fosse a coisa mais comum do mundo. Ela pergunta se ele vai desistir, mas ele responde que continuará tentando. A moça, então, aponta o caminho, mas como é muito longo, ela sugere que ele tome um chá antes de partir. Ele aceita a oferta com prazer, e ao se sentar e observar a roupa chique da jovem, deduz que ela deve ser da família Latus. Ele começa a pensar que talvez o bule e a chaleira também sejam itens mágicos. Curioso, ele questiona por que ela não colocou as folhas de chá na chaleira. Ela explica que o item recria qualquer chá que já tenha sido preparado nele. Segundo a moça, há dois tipos de item mágico: os encontrados em labirintos e os criados com artesãos que imitam objetos do labirinto. Essa chaleira, por exemplo, foi encontrada em um labirinto há cerca de 200 anos
e na época valia apenas 300 moedas de platina. Carinho, né? A gente fica impressionado com o valor absurdo do item, já que qualquer um podia viver no luxo com apenas uma moeda dessa. Isso faz acreditar que a família Latos é ainda mais rica do que a família da nobreza. A jovem observa que muitos aventureiros deram suas vidas em busca de itens tão valiosos, mas também recorda que muitos morreram sem encontrar nada, além de sucatas e bugigangas inúteis. Ele prova o chá, e ao fazer isso, sua máscara se desfaz na parte de baixo do rosto, revelando sua face. A jovem se espanta, mas rapidamente finge que nada aconteceu. Ela fica feliz com o elogio sobre a bebida e conta que criou um dos seus favoritos para essa ocasião. Depois, pergunta se a máscara que ele está usando é um item mágico. Gente confirma e menciona que uma amiga comprou a máscara em uma barraca de malte. E ele relembra que o item custou apenas 3 moedas de bronze, mas nesse momento ele só está falando isso em sua mente. Surpresa, a moça fica impressionada por um item como aquele ser encontrado em malte, e quer dizer que está disposta a pagar um preço justo por ele. Gente, é claro, não considerava vender o item, pois sabe que a máscara protege sua identidade e muitas vezes foi o que o manteve vivo. Além disso, ele nem consegue removê-la. Ele recusa a proposta, levanta-se e se prepara para continuar sua jornada. Antes de partir, a jovem misteriosa aconselha que ele não olhe diretamente para o sol, o que o deixa curioso, pois percebe a existência nela. Enquanto segue em frente, ele se pergunta por que tanto falar sobre o sol, até que em um certo momento ele desaparece de vista. Sem querer, ele joga uma pedra para o alto e ela é totalmente teletransportada para algum lugar misterioso. A gente começa a pensar que talvez tenha atravessado vários portais sem perceber e que ainda esteja no começo do labirinto. Esse pensamento o deixa quase louco, mas depois de muitas horas finalmente encontra uma saída. Na entrada da mansão, ele vê a garota de antes ao lado de Isaac Wright. Ela parabeniza Rente pela conquista e ele atribui o sucesso ao conselho que ela deu. A jovem então se apresenta como Laura Latos, líder da família Latos. Rente menciona seu nome e seu ranking de bronze e o trabalho que veio realizar, além de perguntar sobre a recompensa por ter saído do labirinto. Laura confirma o prêmio e oferece a ele a possibilidade de escolher qualquer item mágico da coleção da família. Rente brinca dizendo que gostaria de levar o item que criou o labirinto. Laura responde que ele é realmente curioso, mas que infelizmente não pode desfazer desse artefato. Rente fala que estava apenas brincando e diz que fez isso com um jeito de retrucar pelo tanto de tempo que passou dentro do labirinto. Em seguida, Isaac abre uma porta para a escadaria que desce, enquanto Laura explica que os itens mágicos feitos por artesãos são mais estáveis, embora só sejam capazes de criar itens simples como as luzes que acendem sozinho. Rente fica se perguntando até onde vai o mistério dessa família, cheio de surpresas. Eles chegam a um grande salão, onde as luzes se acendem e revela um longo corredor. Laura começa a filosofar sobre as origens dos labirintos, dizendo que ninguém sabe ao certo aonde vem e por que existem. Ela compara isso ao item mágico, alguns dos quais podem parecer inúteis, mas são exatamente valiosos. Para ilustrar, ela joga uma bola mágica no chão e ela fica quicando para sempre, sem sentido algum. A gente pergunta o motivo dela estar na coleção. Ela responde que apenas queria o item, pois colecionadores são assim. Rente então pega uma réplica de uma máquina a vapor impressionante e Laura explica que a Oeste é conhecido por suas imponentes naves a vapor, que transportam pessoas com o poder do vapor. No caso dessa miniatura, ela é movida por mana e controlada por esse item peculiar, parecido com um tipo de um controle remoto. Na verdade, o povo do Oeste baseou suas naves a vapor nesse exato protótipo. Empolgado, Rente pergunta se pode ficar com a miniatura, mas Laura o interrompe, perguntando se ele realmente vai optar por esse item. Embora ele tenha o desejo infantil de tê-lo, Rente sabe que o item é apenas um brinquedo e que perder a chance de algo realmente útil seria um erro. No entanto, Laura revela que nem tudo é o que parece e pede a Rente que se concentre na miniatura. Quando ele faz isso, sua consciência é transferida para o objeto, permitindo-lhe enxergar através das máquinas. Rente começa a pensar em usá-lo para exploração, mas como sua mana só permite o uso por alguns minutos,
ele decide refletir melhor antes de tomar uma decisão. Enquanto examina as opções, Hank encontra uma pedra preciosa que brilha à medida que algo se aproxima. E um quadro que, ao apertar um botão na moldura, se torna real e atravessa a tela. Surpreso, Hank ativa outro item mágico, mas Isaac havia deixado o dispositivo de desligamento distante, para segurança. Um golem gigantesco se forma no meio do salão e começa a atacar Hank. Laura pede a Isaac que vá rapidamente pegar o dispositivo de desligamento, enquanto Hank tenta segurar a criatura, que suga mana e materiais inorgânicos para ficar mais forte. Ele sabe que não pode vencer, mas decide tentar atrasar o monstro. Com algum esforço, ele consegue arrancar um braço da criatura, lembrando de uma conversa com Lorraine que ele contou sobre os golems. Ela dizia que os antigos golems haviam uma palavra escrita em suas testas, que ao ser alterada faria o monstro colapsar. Hank verifica e não vê nada escrito, então o golem o arremessa para longe. Após a queda, Hank se lembra que Lorena estava falando de golems antigos e que atualmente eles possuem um dispositivo de desligamento externo. Se esse dispositivo não estiver disponível, a única alternativa é fugir. Vendo que Isaac tem dificuldade para encontrar o dispositivo. Ei, mas cara, eu não me tanquei na cara dessa menina, velho. Olha só o sorriso dela aparecendo. Parecia que tinha planejado isso, é sério. Continuando. Hank decide usar sua técnica secreta. Ele ativa a fusão de mana e energia e espera que o golem ataque. Assim que o monstro avança, Laura desativa a criatura no ar com uma palavra e o golem é parado instantaneamente. Isaac se culpa pela desorganização, mas Laura assume que é a responsabilidade como mestra. Hank, por sua vez, se questiona sobre o preço dos danos causados, mas Laura responde calmamente que os servos irão resolver a situação. Em seguida, ela pergunta qual item Hank deseja levar. Hank gostaria de se continuar explorando as opções, se não for um problema. Eles continuam em busca de um artefato ideal. E em um dos corredores, Hank encontra itens de monstro que não são mágicos, mas usados na criação de remédios e armas. Ao se aproximar de um frasco de sangue de vampiro, Hank sente uma tentação forte, mas Laura nota a reação e explica que, se ingerido, o sangue transforma o indivíduo em um vampiro. No entanto, os registros desse acontecimento são raros, e na maioria das pessoas que tomou sangue enlouqueceram e morreram. Aqueles que sobreviveram perderam a humanidade. Hank considera que a vida eterna é um desejo valioso e pensa em vender o frasco à alta nobreza. Por fim, ele decide o que fazer. Ao voltar para casa, Hank mostra para Lena a nave de controle mágico e conta como é possível projetar seus sentimentos no item. Lorraine fica impressionada, lembrando que a nave a vapor do oeste foram baseadas nesse artefato mágico, e não ao contrário. Ela comenta que a família Latos é mais generosa do que a própria corte, ao dar um item tão valioso a Hank. Hank acredita que a genialidade que se deve ao fato de ser um dos poucos aventureiros capazes de atravessar o pântano dos Tarax com frequência, e isso que tem grande valor, pois a cura da líder da família Latos não tem preço. Quando ele saía da mansão, Isaac entrega a nave e agradece por Hank ter aceitado um serviço tão complicado, afirmando que seria pago cada vez que o aventureiro completar a tarefa. Hank então oferece a nave para Lorena experimentar, mas a maga responde que não é hora para fugir da realidade. Isso entristece Hank, enquanto Isaac prepara a medicação para a mestra. Com isso, ela comenta que Hank é um convidado comum e que isso é empolgante de certa forma. Isaac responde que não é um problema, sendo algo pontual, e logo ressalta que Laura precisa descansar. Nesse momento, descobrimos que Hank levou o sangue de vampiro para casa. Quando questionado sobre a real funcionalidade, ele diz que sente que algo mudaria se ingerisse. Lorraine lembra que Laura disse sobre os perigos desse item, pois muitas pessoas que tiveram um fim trágico ao beber o sangue. Hank admite que tem medo, mas sente que precisa disso para evoluir, e o desejo profundo por uma substância indica isso. Lorraine lembra que esse é o método perigoso, e embora o corpo morto-vivo dele possa suportar, ela prefere que ele não beba. Ela diz que, se ele quiser, pode ficar em sua casa para sempre e seguir a vida como aventureiro. No entanto, ela imagina que esse não seria o desejo de Hank, lembrando de quando ele trabalhava incansavelmente para alcançar a classe medril, sem conseguir progredir. Hank olha novamente para o frasco, refletindo sobre o que fazer. Nesse momento, Lorena se recorda de algo que Sheila havia perguntado.
Ela tenta esconder o que sabe, mas Rente, cada vez mais curioso, quer entender do que se trata, especificamente com aquele frasco de sangue na mão. Depois de algumas insistências, ela decide falar e pergunta a ele por que escolheu se tornar um aventureiro da classe Medril. Em resposta, Rente pergunta se ela já não sabia o motivo, pois já suspeitava do que ele diria. Lorena resolve ser direta e diz para fazer o que quiser com o corpo, seja sangue de vampiro, de troll ou o que mais desejar. Rente desaprova o comportamento dela, mas ela vai além, lembrando que a regra mais importante do ramo dos aventureiros é nunca questionar sobre a identidade ou o passado de alguém, como Rente sempre lhe havia ensinado. Por essa razão, Lorena nunca se aprofundou nesse assunto, respeitando o código do amigo. Então Rente decide abrir o jogo e revelar a sua motivação, que é a vingança. Ele quer se tornar alguém capaz de evitar que outras tragédias aconteçam, pois um evento traumático marcou a sua vida a ponto de transformá-lo em uma obsessão. Rente nasceu em Huntla, um vilarejo isolado entre montanhas, longe de qualquer cidade. O pai de Rente cuidava de todas as compras da aldeia e de serviços que exigiam viagens externas. Quando Rente tinha 5 anos de idade, seus pais o levaram pela primeira vez para fora da aldeia, junto com a sua amiga Jinlin, que os acompanhou na viagem. Ela estava entusiasmada para explorar o mundo, enquanto Rente se preocupava com a possibilidade de encontrar bandidos ou outros perigos. Jinlin então sussurra para que os pais de Rente não ouvissem, dizendo que se ele continuasse com tanto medo, jamais seria um aventureiro. Ela, por outro lado, estava determinada a conhecer o mundo quando crescesse, e assegurava que seria forte o suficiente para proteger o amigo. Lorena, ao ouvir a história, imagina que Rente fosse do tipo de garoto que acordava cedo para treinar com a espada de madeira, mas na verdade, isso era mais a cara da Jinlin. Ela costumava carregar Rente por todo o vilarejo, e a pensar das broncas, ele sempre achava que valia a pena. No entanto, no dia em que conheceram o mundo lá fora, a carruagem foi atacada por uma criatura monstruosa na volta. Uma mulher que estava à beira da morte, incapaz de se mover devido ao peso que a esmagava, enquanto ao pai de Rente que já havia morrido tentando proteger a família. O responsável pela tragédia estava bem à sua frente, com olhos vermelhos brilhantes. Jinlin puxou Rente para longe do perigo, ambos com lágrimas nos olhos, conscientes de que já eram os únicos sobreviventes. Depois de uma longa fuga, pensaram que o lobo monstruoso havia desistido, mas ele estava apenas se divertindo com eles. O lobo atacou novamente e Jinlin arremessou Rente para longe, sendo atingida pela besta. Antes de morrer, ela disse que realmente conseguiu proteger o amigo e pediu para ele se tornar mais forte quando crescesse. Naquele momento, o lobo com suas garras se preparava para finalizar a brincadeira malévola, mas no último momento, um aventureiro aparece e salva a criança. Ele pediu para a Rente fugir enquanto enfrentava a fera, e o garoto ficou tão impressionado com aquele homem que não conseguia desviar os olhos da luta. A batalha se manteve equilibrada até o momento em que o aventureiro usou uma habilidade tão poderosa que abriu uma cratera no chão. Ele questionou o lobo se ainda queria lutar e, tremendo da força do homem, a criatura resolveu recuar. Após a vitória, o guerreiro se preocupou com a condição da criança, mas Rente, cheio de raiva, culpou por não ter chegado antes e poder salvar a sua amiga e talvez o resto da sua família. O aventureiro humildemente lamentou por não ter impedido a tragédia, mas tudo o que Rente podia fazer naquele momento era gritar de dor e raiva pela morte da sua amiga. O guerreiro levou os corpos das vítimas de volta para a aldeia e, após se tornar órfão, Rente passou a acompanhar o estranho. Com apenas 5 anos de idade, ele perguntou o que deveria fazer para se tornar um aventureiro. E o homem, compreendendo o desejo do garoto de honrar sua amiga, lhe disse que precisava ter pelo menos 15 anos de idade para ingressar na profissão. Mas, como ainda era muito jovem, o aventureiro incentivou Rente a usar esse tempo para treinar intensamente, aprender aritmética, estudar ervas e magias e técnicas de sobrevivência. Rente deveria procurar aventureiros e herboristas locais para aprender tudo o que fosse possível. Rente se lembrou da surpresa que sentiu com a ajuda daquele homem, já que a maioria dos adultos apenas desejaria sorte a ele e partiriam. No entanto, o aventureiro lhe disse que todo esse conhecimento seria apenas o começo e que o esforço deveria ser contínuo. Por fim, se apresentou com Rifles Healer,
Não sei se eu falei esse nome certo, hein? Um aventureiro da classe Medril, e convidou para visitá-lo quando se tornasse um aventureiro, pois acreditava que ele, de alguma forma, ainda seria o mesmo daqui 10 anos. Hillis pediu para Hent não desistir do seu sonho. Lorena, ao ouvir isso, percebeu que ele era o homem de que Hent havia falado e brincado sobre a sorte que o rapaz teve ao ser salvo por ele. Ele pergunta se Hent aprendeu a ser tão gentil com Riflet, e respondeu que talvez tenha aprendido, mas o mais marcante foi o fato de que um aventureiro soubesse que uma criança sem um objetivo claro jamais sobreviveria naquelas condições. Então ele deu os conselhos necessários para que Hent conseguisse seguir um caminho diferente. Com isso, decidiu se tornar um caçador e vingar a morte dos pais e da amiga. No entanto, após uma década vivendo na aldeia e outra em Maud, o morto-vivo já havia completado 20 anos e ainda estava na classe bronze, o que obrigava a assumir mais riscos se quisesse alcançar seu objetivo. Ele acreditava que desistir da vida seria pior do que estar morto. Lorena sabia que ele estava apenas se desfazendo de difícil e prometeu lhe dar um bom enterro caso algo desse errado. Hent, por sua vez, expôs seu desejo de ser cremado. Ao abrir o frasco com líquido e ingeri-lo, no começo nada aconteceu, mas logo Hent perdeu o controle a passar por uma mutação dolorosa, vomitando um líquido roxo. Sua consciência humana sentia a transformação e ele se desesperava, temendo se tornar um monstro. Mas Lorena se aproximou dele e o chamou de volta à realidade, lembrando do que ainda tinha um objetivo a cumprir. Hent encontrou forças para resistir aos efeitos da substância. Enquanto isso, na oficina de Clops, o ferreiro tentava forjar uma arma para o protagonista, mas sabia que sem os heróicos a espada não teria valor. Sua esposa perguntou o motivo de Clops estar construindo uma nova espada para Hent, já que já havia feito isso há pouco tempo atrás. Clops respondeu com uma risada, reconhecendo que Hent havia se tornado bem mais forte em pouco tempo. E só um novo e mais poderoso armamento seria digno da sua força. No orfanato, as crianças brincavam e discutiam entre si sobre quem seria o aventureiro da vez. Lizzie, constrangida pela febre das crianças, usava uma vassoura como uma espada para enfrentar inimigos imaginários. A diretora Lillian apareceu para elogiá-la por suas habilidades. Liz se surpreende com a visita da diretora, sugerindo que ela descansasse, mas Lillian, sentindo-se bem, decidiu almoçar com todos. Ela agradeceu a Liz por sua dedicação em encontrar um remédio para a doença. No entanto, ela fez questão de dividir os créditos com todo mundo que ajudaram na missão. Enquanto isso, em Maui, Rizzi se sentia orgulhoso por ter sido o primeiro a chegar na sede da guilda, enquanto Rina e Laura chegaram por último. Sheila recebeu as garotas, avisando que havia muito trabalho para os aventureiros naquele dia. As garotas logo perceberam que valeu a pena ter chegado mais cedo e buscar o mural com as propostas. Em seguida, a equipe começou a procurar um trabalho adequado à sua força, e Sheila os alertou para tomar cuidado caso fosse no labirinto, recomendando que se recuasse se notasse algo estranho. Todos prometeram estar sempre atentos. Enquanto isso, Hent estava aproveitando um raro momento de descanso para tentar recuperar o sono perdido. Desde que se tornou um morto-vivo, ele sentia um corpo vazio, inclusive seu coração. Ele refletiu sobre a sua evolução e como a cada avanço sentia o medo e o desespero por se transformar em algo que não queria. No final, ele acreditava que só conseguiu suportar tudo isso por ser um morto-vivo. De repente, ele abriu seus olhos e se viu de volta à realidade, onde Lorena estava lendo um livro sobre a ecologia dos vampiros. Ela revelou que os vampiros se dividem entre menores, médios e maiores, e que quanto mais poderoso se torna, mais difícil é encontrá-los. Lorena escolheu esse livro devido à recente transformação de Hent, mas como ele ainda não entendia o que estava acontecendo com seu corpo, ela decidiu explicar. Ao tirar a roupa, Hent percebeu que ele já tinha asas nas costas, e se ao concentrar nelas, ele podia ajustar seu tamanho. Hent se sentiu aliviado, pois não queria ter mais outro motivo para não aparecer em público. No entanto, ele queria saber o que realmente se tornará. Lorena não sabia, mas acreditava que ele fosse algum tipo de vampiro mais fraco. Embora nunca tinha visto um com asas, ela prometeu investigar mais tarde. Ela também reparou nas presas pequenas na boca de Hent e concluiu que ele de fato se tornou um vampiro. Observando o rosto dele, percebeu que seus olhos estavam vermelhos, algo comum entre vampiros, embora alguns humanos também tivessem olhos dessas cores. Lorena toca o rosto de Hent e lhe deu boas-vindas de volta.
Galera, e com isso terminando essa incrível história. Não vejo a hora de lançar a segunda temporada, pois como vocês perceberam, de acordo com a história, nosso protagonista tem muitos objetivos para alcançar ainda. E claro que na segunda temporada quero que muitos desses dois fiquem juntos, pois na minha humilde opinião, esses dois merecem ficar juntos. Então galera, espero que tenham gostado dessa história, como eu. E peço galera, humildemente que coloque nome de animes, mangás ou manhwas que vocês gostaram muito de ver e querem que eu traça um resumo. Então é isso galera, e muito obrigado por assistir. Então, vejo vocês no próximo anime. Tchau, tchau!